terminou o primeiro ano de Jair Bolsonaro como presidente da República. E nós podemos dizer que esse ano, em termos políticos, visando 2022, foi um ano bastante sólido para o presidente, por mais que algumas pessoas possam divergir dessa opinião. E por que eu digo que foi um ano bastante sólido? Porque mesmo que Bolsonaro, logo no comecinho do seu mandato, tenha perdido muito do seu apoio popular, sendo o presidente pior avaliado ou tendo a aprovação mais baixa desde Fernando Collor, ele conseguiu se manter ali nos 30% de aprovação. Bolsonaro manteve desde abril até o final de dezembro 30% de aprovação. E todos os institutos de pesquisa mostravam exatamente a mesma coisa. Ora com 31%, ora com 29%, mas sempre ali na casa dos 30%. Folha, Globo com o Ibope e também a XP mostravam sempre Bolsonaro com 30%. Então ele conseguiu consolidar essa base fiel de eleitores, que é uma base considerável que pode levá-lo para 2022 tranquilamente. E Bolsonaro também teve uma notícia positiva. A Folha de São Paulo também fez uma pesquisa mostrando que 30% dos brasileiros, número compatível com a aprovação que ele tem hoje, 30% dos brasileiros pensam exatamente igual ao presidente Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro, ele tem ali uma identificação muito grande com uma parcela considerável da população brasileira, que é essa parcela que o apoia e que é suficiente para levá-lo ao segundo turno em 2022. Então ele se consolida e ele fez um governo exclusivamente para esses eleitores. Porque Bolsonaro não faz um governo para todos. Bolsonaro faz um governo para ser reeleito. E ele sabe que se ele governar para esses 30% é muito mais fácil do que ele governar para todo mundo. Então, se ele governar exclusivamente para esses 30%, ele consegue poupar recursos, ele consegue poupar energia e ele consegue cristalizar e consolidar cada vez mais essa parcela do eleitorado que vai elegê-lo, vai levá-lo para o segundo turno em 2022. Então, esse foi a toada do primeiro ano do governo Bolsonaro. Consolidar, governar para uma parcela pequena, específica da população. E o ano, claro, foi muito atribulado, foi um ano muito, mas muito tumultuado. Logo no começo do ano, discussões com o vice-presidente. O filho, Carlos Bolsonaro, acabou entrando em roda de colisão com os militares e também com o vice-presidente General Mourão. General Mourão teve até um pedido de impeachment feito pelo pastor Marco Feliciano e depois disso toda aquela discussão entre Bolsonaro, a ala militar, a ala olavista, essa ala ideológica, todas essas discussões acabaram levando a vitória de Bolsonaro contra os militares e os militares agora são sobrepujados, são subjugados por Bolsonaro. Também foi um ano de bastante tensão com o Congresso. Bolsonaro ele tenta mudar aquela forma de governar que foi a forma que o Fernando Henrique Cardoso chamou de presidencialismo de coalizão. Bolsonaro tenta mudar isso para fazer um presidencialismo de corresponsabilidade. Do tipo assim, olha, se é bom para o país, eu não preciso negociar com você, Congresso. Você tem que votar juntamente comigo. E é claro que os parlamentares não querem esse tipo de situação. Porque é necessário que haja esse jogo, haja essa questão, essa discussão entre o executivo e também o legislativo. Bolsonaro ele tentou mudar, causou uma ruptura e possivelmente 2020 vai ser um ano bastante tenso também com as relações com o Congresso. Porque na aprovação da reforma da Previdência, Bolsonaro prometeu algumas emendas, mas essas emendas não foram pagas até hoje. Então é claro que tudo isso causa muita, mas muita tensão. A sorte de Bolsonaro é que o Congresso ele tem um viés neoliberal. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é neoliberal, já disse que vai tocar as reformas neoliberais mesmo sem a ajuda do Executivo. Tanto que a reforma da Previdência foi um projeto da Câmara dos Deputados e a reforma tributária é um projeto também da Câmara dos Deputados. Então, nesse governo Bolsonaro, a Câmara dos Deputados começa a ter um protagonismo muito maior do que a Câmara teve nos outros governos. E aí muitas pessoas vêm e dizem que Bolsonaro é uma ameaça para a democracia. Como ele é uma ameaça para a democracia, sendo que a Câmara dos Deputados tem um destaque maior do que jamais teve anteriormente. E como Bolsonaro ameaça a democracia, sendo que ele rompeu com o PSL e vai tentar fundar o seu novo partido. Então Bolsonaro não ameaça a democracia. Bolsonaro ele ameaça a república. E esse foi um ano em que Bolsonaro disparou contra as instituições republicanas para destruir a credibilidade dessas instituições, para ser
a única pessoa que tenha credibilidade na visão da população e assim ser eleito no segundo turno. E ser eleito e ir para o segundo turno em 2022. Então ele ataca a Câmara dos Deputados, ele ataca a classe política, ele ataca a Constituição, ele ataca as liturgias dos cargos, ele atacou, né, melhor dizendo, as liturgias dos cargos, misturou o público com o privado, misturou religião com a igreja e dessa forma vai destruindo as instituições republicanas, destruindo a sua moral. E esse aceno para a religiosidade foi muito presente nesse ano de 2019. Até mesmo o pastor Marco Feliciano já se colocou como um possível candidato a vice-presidente de Bolsonaro para o ano de 2022. Porque Bolsonaro sabe que com os evangélicos ele tem uma população muito, mas muito grande a seu favor. Em 2020, no ano que vem, nós teremos o censo demográfico onde possivelmente vai ser confirmado os evangélicos, os protestantes, como sendo a religião, a vertente do cristianismo ou a religião com o maior número de adeptos, oficialmente ultrapassando o catolicismo. E é claro que mesmo que Bolsonaro não tenha muitas prefeituras, não tenha muitos vereadores, toda cidade tem um templo evangélico. Então ele tenta utilizar os templos evangélicos como um instrumento político, como plataforma política. Essa é a estratégia de Bolsonaro com relação às religiões. Entretanto, tudo isso acaba sendo muito criticado por conta do desempenho econômico. O desempenho econômico de Bolsonaro esse ano não foi um bom desempenho. Nós tivemos o aumento do trabalho informal, o que é muito ruim e liga o sinal de alerta, e principalmente há um aumento da desigualdade social. Esse ano o Brasil vai crescer ali em torno de 1,5%, no ano que vem possivelmente vai crescer em 2%, e existe a expectativa de que em 2022 o Brasil cresça em torno de 4%. Com 4% de crescimento em 2022, no ano da eleição, eu vejo como sendo muito difícil Bolsonaro não ser reeleito. Por quê? Porque seria o maior crescimento em 10 anos. Então isso é muito forte, é muito poderoso, esse é um discurso muito poderoso que Bolsonaro poderá utilizar. É claro que esse ano o crescimento econômico foi muito pequeno e ele teve alguns avanços ali, principalmente na área de segurança, em relação ao número de homicídios, de assaltos, dentre outras coisas. Mas todos esses números são apenas perfumaria. É claro que isso enfeita o bolo, mas não é o que vai fazer você comer o bolo. O que faz Bolsonaro, o que faz os eleitores comerem um bolo de fato é o desempenho econômico. Então se Bolsonaro conseguir em 2022 um crescimento ali de 4%, que é a expectativa da equipe econômica, dificilmente ele não será reeleito. Entretanto, existe um ponto que foge do controle político de Bolsonaro, que é Fabrício Queiroz. Esse problema começou antes mesmo de Bolsonaro tomar posse. Em novembro de 2018, estourou esse problema do caso COAF envolvendo Flávio Bolsonaro. E esse seria apenas um problema de Flávio Bolsonaro se não tivesse duas situações. A primeira, há um cheque, um depósito no valor de R$24 mil na conta de Michele Bolsonaro feita pelo Fabrício Queiroz. Então tudo isso mostra que o Bolsonaro também poderia estar envolvido, pode estar envolvido nesse esquema das rachadinhas do Fabrício Queiroz. Outra questão, Bolsonaro e os filhos, eles são praticamente uma única entidade. E Bolsonaro em 2019 fez questão de reforçar essa imagem de que há uma unidade entre ele e os filhos. Então ele e os filhos são uma única coisa. É uma única situação. É uma única entidade. E esse caso do Fabrício Queiroz, que pega o Flávio Bolsonaro, também afeta Jair Bolsonaro. E esse caso, ele é tão sério que eu vejo, mesmo que Bolsonaro tem um crescimento de 10%, de crescimento econômico de 10% em 2022, esse caso, Fabrício Queiroz, pode invalidar a candidatura de Bolsonaro para 22. Invalidar o que eu estou dizendo, não politicamente, mas invalidar como sendo um candidato viável. Porque Fabrício Queiroz é o ponto de ligação entre Bolsonaro e a sua família e o escritório do crime, que é a milícia do Adriano de Nóbrega, que é um grupo de extermínio que é ventilado como sendo responsável por ter assassinado Marielle Franco e o seu motorista. E para piorar, Fabrício Queiroz fez depósitos em uma conta ligada ao Adriano de Nóbrega, ou seja, dinheiro público do gabinete do Flávio Bolsonaro era utilizado para alimentar milícias do Rio de Janeiro. Então, se as investigações continuarem prosseguindo, e tem mais 3 anos para isso, continuarem prosseguindo, e mostrarem que de fato há uma ligação entre Bolsonaro
uma ligação direta, uma participação de Bolsonaro com o escritório do crime, de Bolsonaro com as milícias, isso é imperdoável. A nossa democracia, ela aceita crimes do colarinho branco, ela aceita crimes de corrupção, mas ela não aceita esse tipo de crime, ela não aceita a ligação de Bolsonaro com o crime organizado. E se de fato for comprovada a ligação de Bolsonaro com as milícias, se de fato for comprovada a ligação de Bolsonaro com o crime organizado, Bolsonaro não vai ser reeleito. Vai perder as eleições e possivelmente pode até sofrer um processo de impeachment. Porque é inadmissível ter um criminoso, um bandido, e não um bandido do colarinho branco, um bandido na cadeira de presidente da República. Então esse fim de ano foi um fim de ano muito tenso para Bolsonaro, ele ficou muito nervoso e em 2020 também vai ser um ano de muita tensão. Bolsonaro quis, porque quis, tentar brecar as investigações do Ministério Público em cima do Flávio Bolsonaro, tentou pedir ajuda do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, mas não foi tão ouvido assim. Então há essa questão que é uma questão muito delicada para Bolsonaro e pode sim levá-lo para o impeachment. E também tem Sérgio Moro. Bolsonaro quer trazer Sérgio Moro para perto, quer colocar Moro como sendo seu vice-presidente, mas Moro fala que não sabe, Moro fala que não, e muitas pessoas dizem que Sérgio Moro, defensor do Caixa 2, pode sair como candidato a presidente da República em 2022. E aí que está a grande questão. Porque se Moro sair, o defensor do Caixa 2, sair como candidato em 2022, Bolsonaro corre um seríssimo risco de ficar fora do segundo turno. Porque nas pesquisas recentes da revista Veja, mostram Bolsonaro e Sérgio Moro, defensor do Caixa 2, empatados no segundo turno. E as pesquisas de aprovação que mostram Bolsonaro estabilizado nos 30%, mostram também Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, com 53% de aprovação, ou seja, um número bem maior do que Bolsonaro. Então tudo isso faz com que Bolsonaro ligue o sinal de alerta para o seu ministro da Justiça, que pode querer sair como candidato à presidência em 2022. Então 2020 eu vejo que vai ser um ano tenso para Bolsonaro, tenso por conta das investigações, da evolução da investigação no caso do Fabrício Queiroz e também no caso da Marielle Franco, vai saber o que pode sair disso aí. Se o Bolsonaro tem ligação com o escritório do crime e o escritório do crime assassinou Marielle Franco, então Bolsonaro indiretamente tem ligação com isso. Então temos que esperar para ver como vai ser, mas 2020 vai ser um ano tenso para o presidente, eu vejo pelo menos dessa forma, e também sempre com o fantasma do defensor do Caixa 2, o Sérgio Moro, pairando sobre Bolsonaro, assombrando Bolsonaro na possibilidade de Moro ser um vice-presidente, deixar, né, de querer ser vice-presidente para ser presidente da República. Mas o que você acha dessa retrospectiva de Bolsonaro? Faltou algum ponto? Deixa aqui nos comentários, me ajude a complementar essa retrospectiva. Claro, Bolsonaro é uma retrospectiva maior do que a de Ciro Gomes e também de Lula, porque Bolsonaro ele é o presidente da República. Claro que alguns pontos foram deixados para trás, mas eu acho que esses são os pontos mais pertinentes a serem mencionados. Então, se você chegou até aqui, desejo a você uma ótima virada de ano, que seja uma virada de muita festa e que você tenha moderação, tome cuidado se você for sair à noite, é sempre bastante perigoso, o pessoal muito bêbado, então tome cuidado com isso, beba com moderação caso você vá dirigir, divirta-se com responsabilidade, que em 2020 nós estaremos aqui novamente. Muito obrigado por todo o ano de 2019, foi um ano muito mágico aqui para o canal. Chegamos à marca dos 28 mil inscritos, imaginávamos chegar nessa marca, então muito obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa corrente de reflexão. Então gostaria de agradecer individualmente cada um de vocês por esse ano mágico que foi 2019. E deixa aqui nos comentários caso eu tenha deixado passar alguma coisa nessa retrospectiva de Bolsonaro, porque eu gostaria muito também de ouvir a sua posição. Então, uma ótima virada de ano, uma ótima noite de ano novo, curta o seu Réveillon e me siga no Twitter, @profleoficial.